Ligou? Uhum. Olá, pessoal, boa tarde, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Já vão me dando aí um boa tarde, já vão me falando, por favor, como é que tá o som, como é que tá a imagem, como é que tá a disposição, o ânimo de vocês, para a gente aprender aqui a fazer o registro. E aí, tô vendo aí o pessoal entrando, tem bastante gente, nós batemos o recorde aqui. Obrigada, obrigada, obrigada. Ótimo, ótimo, obrigada. Muita gente. Aê, Paulinha, tudo bem com você? Até que enfim, hein? Beleza, ótimo. Nós batemos o recorde aqui com esse webinário, nunca imaginei que fosse ter uma receptividade tão grande aí do nosso público, mas graças a Deus, se a gente bobear, vai ficar gente de fora, porque a nossa sala aqui cabe apenas 100 pessoas, né, nessa ferramenta que a gente usa, e nós batemos os 180, 185 inscritos, ok? Então, quem não conseguir entrar aqui, a gente já postou, já avisou, que também está sendo colocado à disposição no YouTube do canal, ao vivo, então a transmissão simultânea aqui e ao vivo pelo YouTube. Então eu espero que o proveito de vocês seja bastante interessante, farei de tudo para isso. Antes de mais nada, gostaria de pontuar o seguinte, já está chegando aqui uma quantidade bem grande de perguntas pontuais sobre necessidade de registro, sobre como registrar registros com pagamento antecipado, faturamento antecipado, etc. Então, assim, para a gente já conseguir começando o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir a vocês que, por favor, não fizessem esse tipo de pergunta aqui. O webinário é exclusivamente para a gente simular o registro. Eu vou falar muito pouco da parte conceitual, aliás, nada da parte conceitual, vou apenas dizer o que é Ciscoserve, porque deve ter alguém aí no meio dessa plateia legal que é a primeira vez que está tendo contato, que nunca ouviu falar, mas não sabe direito o que é, enfim. Então, para que a gente não perca tempo, nosso webinar é um tempo muito curto, eu remeto vocês aos nossos cursos, por favor. Semana que vem nós vamos ter formação de analistas, dia 12, 13, né, Camila? Dias 12, 13, dia 14 vamos praticar. As turmas estão fechadas, mas ainda cabe gente, ainda tem lugar, né? O formação de analista tem online e tem presencial, o vamos praticar exclusivamente presencial, porque é bateria de exercícios o dia inteiro, na parte da manhã só frete, na parte da tarde é só serviços, com análise documental, simulação de registro, prático, prático, prático. E formação de analista para quem precisa dessa base conceitual. E pelo nível de perguntas, pelas perguntas que estão sendo colocadas aqui, eu estou vendo que realmente está havendo uma carência muito grande de entendimento até do que é o próprio Ciscoserve, ok? Sem mais delongas, vamos começar. Estamos aí com um público bem legal, muito bom, estou muito feliz com essa turma toda, muita gente conhecida aí, gente conhecida de longa data. Obrigada, Valéria. Ai, meu Deus do céu. Marcinha, minha menina dos olhos. Ó, errou porque eu não sou menina, tá, Valéria? Começa por aí. Tá precisando de óculos, viu? Mas obrigada aí pelo teu carinho, tá? Vamos começar, gente? Vamos lá. Bom, primeira coisa, para quem nunca ouviu falar de mim, primeira vez que está me vendo, eu sou Márcia Mendes, sou professora aqui do canal Aduaneiro, especializada em Ciscoserve, minhas aulas aqui pelo canal são todas voltadas a esse tema, me tornei especialista nisso, me tornei uma grande estudiosa, na verdade, disso, minha formação é Direito, mas aqui no canal sou professora, sou consultora, e fico viajando aí pelo mundo dando esse curso, vocês conseguem, tá aí os meus contatos, o e-mail do canal, caso vocês precisem falar comigo, ok? A maioria das pessoas que estão aqui já me conhece, já assistiu algum webinário meu. Vamos começar falando do que é esse bicho de 7 cabeças chamado Ciscoserve, que não tem 7 cabeças, na verdade, tá? Primeiro mito, ele tem só 6 cabeças. Então fiquem tranquilos que nós vamos sair desse emaranhado chamado Ciscoserve muito mais
capacitados para o mercado, que está muito defasado. Tem muita gente precisando dessa mão de obra aí. O que é o Siscoserv, gente? Bom, enquanto para a mercadoria a gente tem um tal de Siscomex, para serviços, a Receita Federal criou o Siscoserv. Então, é um sistema integrado que busca as informações relativas a operações de serviços, e não só serviços, intangíveis e operações, algumas operações que provocam variação no patrimônio. Então, o primeiro mito que tem que ser derrubado rapidamente por vocês. Cuidado, o nome é Siscoserv sugere que seja só serviço, mas não é. É serviços intangíveis e outras operações que produzem variação no patrimônio, ok? Intangível, exemplo de intangível, por exemplo, uma licença de uso de software. Tá? Serviço a gente já mais ou menos sabe o que é. Alguém, um tomador e um prestador, um tem uma atividade que interessa ao outro mediante uma remuneração. Essas partes se ajustam. E o que interessa para o Siscoserv? Qualquer tipo de relação, de transação? Não. Apenas aquelas entre residentes domiciliados no Brasil e residentes domiciliados no exterior. Note que eu não estou falando entre brasileiros e estrangeiros. Eu estou falando entre residentes domiciliados no Brasil e residentes domiciliados no exterior. Tem uma grande diferença aí, tá bom? Beleza? Vamos lá. Continuando, prazos para registro. Desde 1º de janeiro de 2014, nós temos aí o último dia útil para fazer um registro da aquisição, nosso querido RAS, e o nosso querido RVS, o registro da venda de serviço, nós temos o mesmo prazo, o último dia útil do 3º mês, subsequente ao mês de início do serviço. Então, esse é o grande problema. Iniciou o serviço, a espada dos 3 meses já começa a cair na cabeça da gente. Para fazer o registro do pagamento, porque se eu adquiro, eu pago. Se eu vendo, eu faturo. Não é se eu vendo, eu recebo. Se eu vendo, eu emito nota fiscal, ok? Para registrar o pagamento ou o faturamento, o prazo é até o último dia útil do mês subsequente ao mês de pagamento ou ao mês de faturamento. Tem aí uma explicação importante na 12ª edição dos manuais, os prazos para o RP e para o RF tem que tomar cuidado, porque nós podemos ter pagamentos antecipados, e talvez aí eu comece a responder a nossa querida aluna, a pessoa que está me mandando uma pergunta sobre registro de pagamento antecipado, talvez te ajude, tá aí. Registro de pagamento há 2 cenários possíveis. Quando o pagamento ocorrer depois do início da prestação, o usuário deve efetuar o RP até o último dia útil ao mês subsequente do mês de pagamento. Quando o pagamento ocorrer antes da prestação de serviço, o usuário deve efetuar o RP, contando o prazo não a partir do pagamento, mas a partir da inclusão do RAS, tá bom, gente? E para o RF a mesma coisa. Se a nota fiscal foi emitida depois do início da prestação de serviço, o usuário vai ter o último dia útil do mês subsequente ao mês de emissão da nota fiscal. Mas se a nota fiscal foi emitida antes, o faturamento ocorreu antes do início do serviço, tomar muito cuidado, porque aí o prazo vai começar a contar da inclusão do RVS e não mais da data da nossa querida nota fiscal. A base legal, eu não vou ficar lendo lei aí, que é o motivo do nosso webinário não é esse. Eu estou correndo bastante porque eu quero carregar na tinta na simulação, tá? Eu estou mandando esse material depois para vocês. Então, a base legal está toda aí, para quem acha que é inconstitucional, que é ilegal, está aí toda acordos de cooperação técnica, os convênios, portarias do MDIC, instruções normativas da Receita, aí as portarias conjuntas Receita e Secretaria de Comércio e Serviços, a portaria conjunta que aprovou a 9ª edição, portaria conjunta que aprovou a 11ª edição, e a mais nova versão da nomenclatura brasileira de serviço, a versão 2.0, que saiu aí em setembro de 2018, e depois, em dezembro de 2018, apareceram aí uns anexos para substituir, porque haviam algumas operações que estavam erradas, estavam contendo erros materiais que foram sanados, ok? E essa portaria conjunta 2066, que aprovou a 12ª edição dos manuais. O que é importante lembrar para vocês, Siscoservos, que já estão
já estão fazendo os registros. Serviços iniciados até 31 de dezembro de 2018, a operação deve ser registrada tendo como base a versão 1.1 a antiga NBS, antiga NEBS. Então, classificação, tudo na versão 1.1. Se os serviços se iniciaram a partir de 1º de janeiro de 2019, aí sim você vai registrar na versão 2.0. Como que o sistema vai fazer isso? O sistema vai ver pela data de início do seu serviço, se é a versão velha ou se é a versão nova. Tem que tomar muito cuidado, porque algumas NBS mudaram de descrição, não é mais aquele serviço, porém o número é um número que já existia. Então, cuidado com esse automático, não entrem nessa de mandar bala. Presta bem atenção que dia que iniciou o serviço, ok? Penalidades, também estou trazendo aí para vocês como conteúdo programático sugerido. A multa por atraso é R$ 500 por mês por registro para empresas com lucro presumido, R$ 1.500 por mês por registro para empresas lucro real. E para pessoas físicas, R$ 100 por mês por registro. Não atendimento à intimação da Receita, R$ 500 por mês. Receita que chamou com bate-papo, R$ 500 por mês. Informação inexata, omitida, incompleta, 3% sobre o valor da operação, não inferior a R$ 100, e 1,5% se tratar de pessoa física. Então, essa correria toda, gente, é porque eu queria muito começar e nós temos pouquíssimo tempo para conseguir fazer em 15 minutinhos aí essa explicação, ok? Então, vamos lá. Vamos registrar a aquisição do serviço de frete. Primeiro, eu vou mostrar aqui nos slides os detalhes que eu busco nos documentos. Gente, aqui não é um webinário para ensinar vocês a analisar documentos. Tá? Para eu ensinar vocês a analisar um documento, eu preciso de 1 dia, 2 dias, como a nossa formação de analista, etc. Eu estou apenas ensinando vocês a registrar um caso de frete de importação. Eu estou pressupondo que vocês já tenham algum conhecimento, que vocês já tenham visto esses documentos. Se não viram, peguem. Eu trouxe recortes de algumas partes de documentos para vocês só terem uma ideia do que eu, Márcia, pego, o que o nosso time de analista e do pessoal de registro faz para registrar a aquisição de um frete de importação. Primeira coisa, claro, eu tenho que estar diante de um frete que seja minha responsabilidade. Aí olhar lá as regras de Incoterms e tudo mais. O que eu busco? Primeiro, quais os documentos necessários para registrar um frete, gente? Um frete eu preciso do conhecimento de transporte, AWB, BL ou CRT, quer dizer, aéreo, aquaviário ou terrestre, a declaração de importação, estou falando de importação, ou do INPE, e eu tenho que ter o recibo de pagamento de frete. Esses 3 documentos juntos vão me fornecer todas as informações que o querido sistema me pede, tá? Vocês vão ver como isso acontece. Por exemplo, no conhecimento de transporte, aonde que eu vou buscar? O que eu vou buscar dentro do conhecimento de transporte? Alguns dados. Um deles, o dado do vendedor. Então, quem é o vendedor do serviço de transporte? Aquele que efetivamente emitiu o conhecimento de transporte, emitido por a empresa, tá aí até o endereço dela e tudo mais. Esse é um caso do nosso dia a dia. Então, é um AWB, né? Então, sugere que seja um aéreo, né? Ou, pelo menos, que seja um multimodal também, pode ser. Nós vamos ver lá na frente. E aí, nós temos... Então, os dados do vendedor é onde que eu vou procurar? No conhecimento de transporte. Se lá no conhecimento de transporte, os dados do vendedor, como nome, endereço, NIF, etc., não estão completos, eu vou ter que ir atrás desse prestador de serviço que intermediou essa operação, o agente de cargas, provavelmente, né? Também vou procurar lá a moeda e o valor, está lá em algum canto do conhecimento de transporte, qual é a moeda, no nosso caso aqui é euro. Eu vou procurar qual é o valor, então eu vou procurar dentro desse AWB, eu tenho uma lista collect, uma lista prepaid. Então, se eu estou importando e é collect, a obrigatoriedade de registro é meu. Então, tá aí a nossa listinha, né? A nossa listinha de valores que vão formar esse valor do frete.
Neste caso concreto, esse 63134 é o mesmo valor que aparece na DI, é assim que tem que acontecer, preferencialmente. E tem que bater também com o documento de emissão do agente de cargas cobrando isso. Aí eu tenho a data de início, também vou procurar lá no conhecimento de transporte. A data de conclusão eu pego na DI, na declaração de importação, mas tá aí, 16 de março de 2017, essa data desse início do serviço de frete. O que mais que eu vou procurar lá no conhecimento de transporte? Ou na própria DI, quando o conhecimento de transporte é fraco, é pobre? Que tipo de embalagem? Pallet. Por quê? Porque é em cima desse acondicionamento da carga que eu vou classificar essa NBS, tá certo? Preciso de tudo isso. O que eu vou pegar no recibo de pagamento do frete? Eu vou pegar a data do pagamento, eu vou pegar o valor pago e na moeda do frete, embora lá no recibo da agente de cargas venha em reais, a moeda do negócio para efeitos de frete é a moeda do frete. No nosso caso aqui, o euro, ok? Vamos lá. Bom, eu já levantei para vocês os dados que normalmente são os mais importantes. Claro, tem informações complementares, que cada caso é um caso. Eu tenho que dizer se houve movimentação temporária de bens. Então, o sistema pede uma série de informações que nem sempre são comuns a todas as operações de frete, ok? Então, vamos lá, vamos abrir o nosso... Ali, já tá lá, né? Eu quero vir aqui. Vou abrir o nosso simulador para já fazer. Já tá lá. Então vamos lá. Eu estou abrindo aqui o simulador nosso. Esse simulador é exclusivo do canal Aduaneiro. Vocês que tiverem interesse, infelizmente não dá para simular diretamente no site da Receita, né? Porque se você incluir já era. Fica lá um registro simulado, só que não, né? Feito. E isso é ruim. Ruim não, é horrível. Então a gente tem aí uma versão do simulador criado pelo pessoal aqui do canal Aduaneiro, e temos aí possibilidade de disponibilizar acesso para vocês, tá bom? Liga lá no departamento de cursos, vamos lá. Bom, se eu estou no frete, eu estou importando, eu estou adquirindo um frete. Então vamos lá, vamos simular um frete, uma aquisição de frete. Já estou com a minha senha, o meu login. Vamos lá. Vamos simular. Eu já, nesse momento, já sou uma pessoa nomeada procuradora, então eu já tenho o meu certificado digital, eu já estou no módulo aquisição, que é um frete e importação, mesmo que fosse exportação também seria uma aquisição, eu vou entrar. Vou tentar fazer aqui um registro. Bom, se eu estou adquirindo um frete, eu tenho que registrar a aquisição dele. Eu vou entrar no RAS, eu vou incluir... Eu vou simular a CNPJ, essa aqui é uma CNPJ fictícia. Eu vou criar um novo RAS. Muito bem, cheguei nos dados do vendedor. Lembra que eu falei para vocês que nos dados, que no nome do vendedor, eu vou ter que buscar essa informação lá no conhecimento de transporte, só para não voltar na tela? Eu já estou com os dados aqui. Também não é um registro, então não precisa ser nada certinho se eu errar alguma letra, tá? Então, eu tô... Peraí. Agora sim. Então, eu vou colocar aqui o nome do vendedor de serviços de transporte. Não vou me preocupar aqui com errinhos de digitação, tá, gente? É só pra gente. Endereço do vendedor. É um nome tão grande, gente, com tanta consoante, que eu vou dar uma só pra gente não perder muito tempo aqui. Eu tirei lá do conhecimento de transporte, tá, gente? Muito bem.
País do vendedor, Alemanha. Eu vou procurar aqui, na minha listinha. E se é um país que normalmente, com o qual normalmente eu trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse código aqui. Número do NIF. Eu tenho país dispensado de NIF, país não exige NIF, ou o número do NIF. Não, eu sugiro que vocês não mintam. Aqui eu não sei se esse 70629 é. Aqui, sabe, gente, faltou o nome da cidade, tá bom? Aqui sempre o nome completo. Então, deixa eu colocar aqui, só para não achar aqui o nome da cidade. O número do NIF. Então, vamos lá. Vamos fazer de conta que esse número que está no conhecimento de transporte seja um NIF. Pode até ser que seja, tá, gente? Se eu não colocar nada, não colocar que é dispensado de NIF, o país não exige NIF, o sistema não vai avançar. Ele vai me obrigar a colocar qualquer coisa, tá? Tenho que preencher. O vendedor é pessoa vinculada ao adquirente? Quem é o adquirente? O importador. Ele é vinculado? Não é vinculado. Então, vamos avançar. Avançando. NBS. Bom, nós vimos lá que se trata de uma carga paletizada. Lembra que eu mostrei para vocês que está em pallets? Se está paletizada, é uma forma de unitização da carga. Ela não é uma carga solta, ela não é uma caixa de papelão, ela é um pallet. Então, é uma das modalidades de carga unitizada. Você, claro, nesse momento que você está aqui, você já deve saber isso, né? Tá ok? Vamos lá. Qual que é a NBS? Bom, nesse momento, o meu simulador está na versão ainda 1.1, tá, gente? Então, pode até ser que ela seja a mesma na versão 2.0, mas não é bom a gente ter certeza disso só com a análise documental. Vamos lá. A unitizada, ela é a 3020. Vamos ver onde é a 3020. Está aqui. Márcia, por que multimodal? Porque lá no valor do frete, vocês não viram qual é o Incoterm, mas nesse caso aqui, o Incoterm é Xworks, e no Incoterm Xworks pressupõe que você está pagando todos os modais da fábrica até aqui. Ok? Muito bem. Código do país. Qual é o país de destino de uma mercadoria? Gente, se eu estou importando e eu estou no Brasil, qual é o país de destino? Só pode ser Brasil, né? Não pode ser outra coisa. Qual a moeda? Já falei para vocês que é euro. Vamos procurar aqui euro, que vai ter em algum lugar aqui euro. Tá aqui. Eu trabalho sempre com euro. Grava aí esse código. Modo de prestação de serviço, comércio transfronteiriço. Tá? Por que comércio transfronteiriço? Porque apenas o serviço se desloca através da fronteira. Data de início, eu vou pegar aquela data que estava lá no conhecimento de transporte, que eu falei para vocês, 16 de março, não, 19 de março de 2017, 19 de março de 2017. Chegada, eu vou pegar a data que está... não, isso aqui é conclusão. Mas não tem problema, gente, é uma simulação, né? Não tem problema. Vamos lá, 2017 também. Opa, 2017 também. Cadê? 2017 também. Chegou, saiu lá dia 19, chegou dia 31, vai, de março de 2017. Valor. Aquele valor que a gente viu lá naquela somatória de valores, né? Porque o valor do negócio é o valor bruto pactuado entre as partes, adicionado de todos os custos, beleza? Qual é o valor? 63134. 63134. Beleza? Há operações amparadas por mecanismo de apoio. Você é quem vai ter que me dizer isso. Se tiver sim, no frete normalmente não, você vai olhar os mecanismos de apoio, tá? Que lá no curso do Formação de Analista, a gente explica detalhadamente a importância disso, tá? O risco de multa do não preenchimento. Há operações vinculadas à movimentação temporária de bens, isto é, essa mercadoria está sendo importada e depois vai voltar? Nesse meu caso, vou dizer que não, mas se você disser que sim, vai ter que colocar o número do RE ou da DI. Terminei, bonitinho, vou adicionar a operação. Adicionei a operação. Tá aqui todos os dados. Esse ainda é um momento de mandar para a lixeira, ou é um momento de editar.
Eu não vou adicionar mais nenhuma NBS, porque é apenas um serviço dentro desse RAS. Vou avançar. Informações complementares não é um campo obrigatório, mas você pode colocar aqui o que você quiser. No curso de formação de analista, no momento, eu fico falando, se eu não me engano, umas 3, 4 horas só de frete. Eu dou aqui, dou lá umas dicas do que colocar nesse campo de informações complementares de questões relacionadas à frete. Cada serviço vai ter uma necessidade, embora não seja obrigatório, as informações são importantes para a Receita não vir atrás de você. Mas se eu quiser, eu posso deixar em branco, ok? Avançar, eu dou uma olhada no resumo, dou uma boa olhada no resumo, vejo se está tudo certinho, se não tem nada que eu queira mudar, está tudo bonitinho, e incluir. No momento que eu incluir isso aqui, tem que tomar cuidado com o dedinho nervoso. Incluiu isso daqui, o registro está feito. Então tá lá, o RAS foi incluído com sucesso. Olha que dificuldade, né, gente? Não tem dificuldade nenhuma. Então eu vou pegar esse número aqui, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 826. Esse é o número do meu registro da aquisição do frete. Se eu adquirir esse frete, o que eu tenho que fazer em seguida? Pagar, porque se eu adquiro uma coisa, eu pago, se eu vendo, eu faturo. Então, vamos lá. Vamos gravar esse final aqui, 826. Nesse momento, eu posso voltar e retificar. Nesse momento, eu posso apenas consultar. Errei alguma coisa, quero retificar. É agora, ou mais para frente, com esse número, você pode voltar lá e retificar. Sempre é possível retificar? É, mas tem que usar com muita parcimônia isso, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente, brasileiro, tem mania, né, de usar e abusar das ferramentas que a lei nos permite. Não é legal isso, tá bom? Ok? Então, vamos lá, vamos fazer esse pagamento. Eu vou pegar esse número aqui, eu vou entrar no RP, eu vou incluir o RP, isto é, eu vou incluir o pagamento, eu vou informar para a Receita que eu paguei. De cara ele vai me perguntar qual é o número do RAS que eu quero pagar. Então, respondendo à querida que perguntou de pagamentos antecipados, veja, eu não tenho como fazer um RP, um pagamento antecipado, se eu não comecei o serviço, porque a primeira coisa que o sistema pede é qual é o número do RAS que você quer retificar. 1, 2, 3, 4, 5... 826 é o número do meu RAS. Eu vou procurar. Ele abriu o meu RAS. Ele abriu o meu RAS, eu vou entrar nele. Aqui tá todas as informações, tá vendo? Todas as informações. Eu vou entrar nele, porque eu estou dizendo o que para a Receita? Quero pagar esse serviço. Você vê que ele não está deixando eu retificar nada. Por quê? Porque não estou pedindo para retificar. Eu estou pedindo para pagar o registro que está feito. Então, nada disso daqui eu posso alterar, beleza? Que data que eu quero pagar? Eu vou procurar isso lá no recibo do agente de cargas. Mais precisamente, se essa informação chegar para você, se o agente de carga está me passando o recibo dia 7 de março de 2019, ele está dando o seguinte recado para mim: recebi de você um valor no dia 7 de março de 2019. Tá? Se você tiver uma TED acompanhando, uma transferência bancária acompanhando esse documento, vá lá na TED. Então, vamos fazer de conta que eu estou pagando hoje esse frete. Qual é o valor do nosso frete? Frete a gente sempre paga. Opa! Um momentinho. Peraí. 63134. Esse é o valor do nosso frete para não ficar saldo, tá? Claro, outro tipo de serviço, posso pagar parceladamente? Posso, vai ficar saldo. No nosso caso do frete, não vai ficar saldo, ok? Posso pagar com recurso no exterior? Sim. No nosso caso, não paguei, eu vou adicionar dado. O que ele vai dizer aqui? Esse é o momento de eu mudar alguma coisa, esse é o momento de eu mandar para a lixeira. Ele está dizendo, ficou zero, você pagou e ficou zero, não tem mais saldo. E o dia foi pago, início aqui, fim aqui, data do RP está aqui,
Valor total do RP está aqui. Número do documento. O que eu vou colocar aqui? Número que comprova o pagamento do frete. Recibo. Tá. Ou até de número tal. Avançar. De novo vai aparecer o resumo para mim. Ele vai perguntar, tá tudo certinho? É isso mesmo que você quer pagar? É isso mesmo que você quer fazer? Quer mudar alguma coisa? Não quer? Você vai incluir. Incluiu, o teu RP está feito. Então, veja, aquele carinha lá atrás, o RAS, que é 19.000.826, tem o casalzinho dele, que é o RP, 19.000.538. Então, esse casal RAS e RP é o nosso registro de frete. Eu quero retificar, errei uma coisa aqui no RP. Quantos zeros tem aí? Se eu não me engano, 6, né? 538 no final. Eu vou retificar. Estou falando que eu quero retificar o RP. Ele vai perguntar o número do RAS. 19, 1, 2, 3, 4, 5, 826. Olha lá, ele mostra qual que é. Vamos lá. Tá aqui. O que eu quero retificar? Eu quero retificar esse número aqui que está errado. Retifiquei. Tem mais alguma coisa que eu quero retificar? Eu quero retificar essa data, que essa data está errada. Eu paguei dia 6. Peraí, deixa eu apagar primeiro. Sai. Aqui em cima. Peraí. Primeiro eu tenho que apagar, para depois ele aceitar outra data. Eu vou retificar essa data. Eu paguei dia 6, não paguei dia 7. O valor é esse mesmo. Pronto, alterei o dado. Ele vai me mostrar o resumo de novo. Tá tudo certinho, tudo certinho. Eu retifiquei essa operação. Já alterei o dado. Aí eu volto lá e confirmo a retificação. Vocês vão ver que o número continua igual. Ele me deixou retificar, então aquele carinha que era 826 continua tendo como parzinho dele o RP 538. O que eu gostaria de acrescentar para vocês nesses minutos finais, e aí vou abrir para vocês para perguntas sobre isso que a gente conversou aqui, é o seguinte: todo o problema do mundo se encontra nesse momento que eu vou fazer o registro? Não. O problema todo, vocês perceberam que em 2, 3 minutos a gente faz um registro. Por que a gente faz tão rápido? Por que, Márcia, que você faz tão rápido? Porque previamente eu já analisei o documento, eu já pedi todos os documentos que eu preciso para ter essas informações na mão. Eu não chutei nada, eu tirei tudo dos documentos. Então, o principal, o mais importante, o mais difícil da gente ter nesse momento de registro de frete, o que é? Não só do frete, mas de todo o serviço, é exatamente isso, que você tenha as informações adequadas em mão e que você saiba analisar o documento. Por que a gente tem grandes problemas em sala de aula e por que a gente criou um curso totalmente prático, que é o Vamos Praticar? Porque exatamente na parte conceitual, o analista manda muito bem. Você pergunta o que é Ciscoserve, quais os prazos, o que o MDIC faz, o que a Receita faz. Ele sabe tudo, né? O que a solução de consulta 257 de 2014 fala sobre o frete, ele sabe tudo. Você coloca um documento na frente dele para ele fazer o registro, ele trava que ele não sabe, principalmente se o coitado não for da área de comércio exterior. E de cada 10 alunos que vêm para os cursos aprender a registrar frete, 7, 8 são das áreas contábil, fiscal, financeiro. Então, não tem essa expertise que tem uma pessoa do comércio exterior para saber regras incoterms, o que são aquelas siglas indecifráveis que aparecem no conhecimento de transporte, como que eu sei que aquele documento me diz que é um multimodal e não um aéreo. Eu falei para vocês que esse documento que nós vimos era um AWB, mas não necessariamente seria aéreo. Por quê? Se o AWB tiver informações dizendo que eu tenho pagamento de outros modais, eu estou diante do multimodal.
Então, precisa ter esse conhecimento, e esse conhecimento traduzido em prática. Aquilo que a gente aprende conceitualmente falando, terminar o webinário aqui, daqui 5 minutos vocês não vão lembrar mais nada, se vocês não praticarem. Então, assim, o curso que eu criei de Vamos Praticar foi exatamente porque a gente dava formação de analista, aí no ano seguinte aquele mesmo aluno voltava com dúvidas que não era para ele ter aquela dúvida mais. Ele me manda um e-mail perguntando umas coisas que eu falo, caramba, essa pessoa fez a formação de analista, como que ele está com essa dúvida? Não era para estar com essa dúvida. Mas aí eu fui pensando de uma maneira de pegar esse conteúdo todo, conceitual, teórico, do formação de analista, e fazer a pessoa fixar isso. Isso existe uma maneira, colocando a mão na massa, pegando o documento, analisando, errando, batendo cabeça. Então, assim, eu gosto porque ele é um curso só presencial, e, assim, é muito legal ver a cabeça das pessoas, de onde elas tiram aqueles insights. Eu aprendo muito também com os alunos. Então, assim, gente, eu não estou falando isso para vocês só acharem que só se eu fizer o curso da Márcia que vai... Não. Se você tem no seu dia a dia essa oportunidade de pegar o documento e de simular, pega o simulador aqui com a gente, com acesso por 30 dias, tenta simular sozinho. Mas é claro, se você sentir que sozinho está difícil, vem aqui para o curso da gente, vem fazer o Vamos Praticar, vem fazer a formação de analista, enfim, eu tenho recebido feedback muito positivo. A partir do momento que eu adotei sempre, logo após a formação de analista, o Vamos Praticar, a partir desse momento, o nível de assimilação do aluno em termos de acertar o registro, numa auditoria, não pegar erro nenhum dele, cresce demais, de 10%, 15% que ele acerta com formação, com o Vamos Praticar, ele acerta 80%, 90%. E o que ele erra são sutilezas que nem sei se o fiscal da Receita Federal teria condições, assim, de chegar a esse nível de detalhe, né? Então, eu tenho um aluno que se revela muito mais criterioso que eu mesma. Eu tenho um olho muito crítico, mas me passa, às vezes, escapa alguma coisa que o aluno fala, olha, se viu esse detalhe aqui, é muito interessante. Bom, deixa eu começar a responder umas perguntas aqui. Como é que eu passo para cá? Para cá? Isso. Ah, beleza. Vou começar a responder as perguntas. Eu não vou falar nome das pessoas, porque, de repente, né, não quer que fale, né? De repente, tem alguém da Receita aqui no meio dos alunos, né? Então, eu não vou falar. Tem algum escrito com Hotmail, Yahoo, Gmail, aí já viu, né? Então, eu não vou falar nome de jeito nenhum. Vamos lá. Por aqui tudo bem, papapi, papapá, tudo funcionando, empolgação. O analista tem que conhecer documentos de embarque na prática? Sim, querida. Sim, precisa. Querido ou querido, agora me fiquei na dúvida, não sei. Sim, precisa. Não tem como o analista não conhecer um conhecimento de transporte, não saber como que houve embarque dessa mercadoria, tá? Não tem como, não. Se é análise documental, não dá. Vim aqui para rever a aula legal. Boa tarde, Márcia. Esse simulador será usado no curso do dia 14 do 3? Sim. Será usado, sim. O que eu costumo fazer nesse curso do dia 14 do 3? Como a gente nunca sabe a evolução da classe, se a classe vai ser mais rápida, mais demorada, o que eu faço? Eu acho que aproveita melhor. Faz uma análise documental, e responde as perguntas que eu vou fazer, tem um questionáriozinho, fazemos a simulação. Partimos para o outro caso, a mesma coisa, análise documental, vejo quem errou, quem não errou, por que errou, volto na dúvida, fazemos a simulação. Às vezes, eu não me lembro agora, mas se não me engano, nós temos uns 8, 9 casos de frete para estudar de manhã, e mais outro tanto de 8, 9 casos, jogos de documentos à tarde, né? Uma apostila bem recheada de documentos. E são documentos mesmo, a gente apaga as partes, uma questão de confidencialidade, mas eu preservo as informações mais importantes.
Então, pode ser que no final da manhã eu não consiga corrigir os 9 exercícios. Mas aí tem 30 dias pela frente para o aluno terminar em casa e me mandar as respostas e eu ver aonde ele errou, tá ok? Tem alunos, tem turma que consegue terminar todos, tem turma que para na metade, enrosca, não vai, e não adianta ficar apressando, né? Não adianta. Bom, deixa eu ver aqui, o que mais? Gostaria de saber quanto terá curso, quanto custa. John, precisa conversar lá com o pessoal de cursos, tá? Tem uma turma aí, estou sempre fazendo turma. Eu tenho uma turma semana que vem, 12 e 13, formação de analista. Já tá bastante, tem um número bem legal. Esse é presencial e online. E tem o Vamos Praticar a semana que vem. Mas todo mês tem curso, tá? Sobre os relatórios, você vai falar? Que relatórios? Os relatórios que o sistema solta. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver se por onde sai por aqui, né? Sai por aqui? Por aqui? Aqui, entra por aqui. Cadê eu? Cadê onde eu tô? Onde eu tô aqui? Mostra lá pra mim. Deixa eu mostrar o relatório. Aí, beleza. Olha, esse relatório gerencial ficou um tempo aí sem uso, sem uso não aparecia no sistema, tá? Mas agora já estou tendo informações de que tem. Então, vamos colocar aqui relatórios de 1º de janeiro de 2019 até hoje, para ver o que sai aqui, gerar relatório. O tipo de relatório é preenchimento. Tipo de relatório ou RAS ou RP. Tá, beleza, esqueci. Aí ele já sai uma planilha no Excel. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Cadê? Abrindo? Cadê ele? Onde ele foi? Deixa eu tentar fazer assim. Onde ele tá? Ó. Quer ver? Tá, tem que voltar aí, né? Peraí, sai por aqui? Aqui, né? Tá. Deixa eu abrir aqui para vocês. Cadê? Cadê? Você baixou, não? Baixei. Peraí, tá, gente? Bom, enfim, só pra gente não perder tempo. Só tá, a moeda de novo tem que sair por aqui. Isso, aqui embaixo. Vai. Telas e mais telas. Espera um pouquinho só, vou mostrar para vocês. Não. Aqui. E aí? Não, esse não é esse. Esse é esse. Minimizar esse aí também. Espera um pouquinho que eu vou mostrar para vocês o relatóriozinho que sai. Espera aí. Cadê? Espera aí, tá, povo? Espera aí um pouquinho. Dentro. Será que vocês olharem aqui, não tá aqui? Ele não tá saindo aqui. Ele não tá saindo aqui, gente, mas assim, vocês viram, né? É só dá pra você voltar lá pra mim? Aqui. É só você colocar relatório gerencial. Voltar o que tava? Vamos lá. É só você entrar aqui no relatório gerencial, como eu disse para vocês, e fazer aquele caminho. Dizer quantas posições você quer, que tipo de relatório é. Quando você clicar em gerar relatório, ele vai gerar. Olha aqui. Estão vendo? Estou conseguindo ver aqui? Aqui do ladinho vai ter uma planilha no Excel. A hora que você abrir essa planilha tem todos os dados do seu registro. Todos os dados. E na sequência, nome do vendedor, NBS, valor, moeda, início e fim, informações complementares, absolutamente tudo, ok? Deixa eu voltar nas perguntas, Camila. Por favor, vamos voltar lá. Eu espero ter respondido a pergunta de quem perguntou isso, sobre os relatórios. Deixa eu voltar nas perguntinhas aí. Olha para mim. Deixa eu localizar onde está.
Quem perguntou, quem perguntou se os cursos são somente em São Paulo? Não, eu dou cursos em outros lugares também. Nós temos aí agenda já para Belo Horizonte, formação de analista. Não sei se tem Vamos Praticar, mas formação de analista, certeza que sim. Em São Paulo, eu sempre faço um mês sim, um mês não, tá, gente? Formação de analista. Sempre um mês sim, um mês não, porque tem outros cursos, que serve para contadores e assim por diante, tá? Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar às perguntas. Esse simulador será usado no curso, já respondi. Boa tarde, tem como sabermos a relação de câmbios feitos para controlar o que já fizemos, o que falta fazer? Câmbios? Não entendi a pergunta, câmbios. Mas depois você me pergunte de novo, tá? Data de conclusão não seria da chegada da mercadoria, seria do desembarque, da chegada ao porto. Essa informação na importação eu tiro da DI. Dimensão temporária tem que colocar no RAS, sim. Se for no campo de movimentação temporária, sim. Modalidade online? Não. Formação de analista tem online e presencial. Vamos praticar só presencial. Localização de NIF, teria algum material que eu poderia consultá-lo? Tem alguns sites que validam NIF, mas que tenha para consultar, me parece que no site do MDIC tem alguma coisa já, tá? Para a aula do dia 14, quem fizer telepresencial tem acesso ao simulador também? Sim. Na verdade, o 14 do 3 não tem telepresencial. O Vamos Praticar é só presencial, tá? Por quê? Porque a dinâmica do curso de prática não dá para fazer telepresencial. 12 e 13 é telepresencial. As despesas que constam no recibo, além do frete, devem ser declaradas também no Siscoserve. Alexandrina, os manuais dizem que o valor do negócio é o valor bruto pactuado entre as partes, adicionado de todos os custos incorridos para a realização do serviço, tá? Tributo não. O que mais? Sempre falta uma planilha paralelo. Deixa eu ver o que mais. A data de conclusão, peraí. Peraí que eu tô tentando ler, tem muita pergunta aqui, viu, gente? Eu tô pulando aquelas muito cabeludas, tá legal? Aquelas que não dá para responder no webinário, depois vocês, por favor, venham pro curso, enfia a mão no bolso aí, gasta dinheiro, por favor, para de ser muquirana, né? É feio. Valdir, precisa vir no curso, não dá para responder aqui. São somente em São Paulo? Não, já respondi. Consigo retificar NBS no RAS? Sim, consegue. Cadê? Onde eu estou? Acabou? Acabou. Ribeirão Preto tem agenda? Por enquanto, aqui pelo canal, não, que eu saiba não, mas entra lá no nosso site. Ótimo, BH atende minha empresa, ótimo, nos vemos lá em BH, vou verificar no site, beleza? Em Recife tem curso? Bem que eu gostaria, que eu tenho parentes aí, eu tenho sobrinhos em Recife, mas é difícil formar turma aí. Então, normalmente, o povo de Recife vem para cá, ou então faz online comigo, tá? Ok? Como serviço ocasiona variação patrimonial? Serviço não ocasiona variação patrimonial, pura e simplesmente. Toda alteração, você tira o dinheiro do lugar, vai para outro, uma pessoa jurídica vai para outra, há uma alteração patrimonial. Não é do serviço que eu estou falando. Quando a gente fala Siscoserve, é serviços intangíveis e operações que provoquem variação do patrimônio. Quais operações que provocam variação do patrimônio? Aquelas que a gente encontrar em NBS. Você tem uma dica para quem vai começar a fazer os registros? Algum curso para indicar? Euzinha, 12, 13, 14, gente, pelo amor de Deus. Euzinha, analista, precisa fazer o analista. Dentro do analista, eu enfiei todo o meu curso de frete. Eu tinha um curso de frete de um dia, enfiei todinho dentro do analista. Então, o analista, ele é bem completo. Ele tem uma parte presencial e online, e outra parte gravada, tributação e câmbio, contabilidade. Ele é bem completo. Meu povo,
Eu já li todas as perguntas, as que realmente eu pude, porque eu não sei como é que eu consegui. Amei, obrigada. Nem todos os conhecimentos são tão claros no momento da PE. Sim, filho, infelizmente. Ele está falando que nem todos os conhecimentos dos portos são tão claros no momento de definição da NBS. Concordo com você, às vezes não tá claro se a carga é perigosa, controlada, frágil, perecível, refrigerada, enfim. Não, nem sempre. Por isso que eu falei que a gente tem que analisar o conjunto de documentos. Se esse conjunto de documentos, essa coxa de retalhos, for insuficiente para a gente conseguir classificar uma NBS, a gente vai ter que socorrer do agente de cargas, do prestador de serviço, que terá que nos ajudar. Às vezes a invoice, o packing list, alguma coisa que vocês tenham a mais aí de documento. Ok? Minha gente, é o seguinte, eu queria agradecer demais a presença de vocês, foi uma presença muito legal. Quem não conseguiu entrar, está assistindo a gente pelo YouTube e vai receber o nosso material. Camila vai mandar o material para vocês, esse material que eu disponibilizei, esses PPTs, e quero convidar vocês a pôr a mão na massa, a enxergar o Ciscoserv de uma maneira um pouco diferente. Eu tenho conseguido, quando eu comecei a dar aula de Ciscoserv, quando eu comecei a estudar, nos falamos limpa, obrigada. Quando eu comecei a estudar o Ciscoserv, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas sabe aquele ditado, se você está no inferno, abraça o capeta? Foi mais ou menos isso que eu fiz. Hoje sou uma pessoa apaixonada pelo tema, uma estudiosa, adoro ler soluções de consulta. Acho que solução de consulta é uma fonte inesgotável de conhecimento para nós. Algumas são umas aberrações, e a gente vai falar aí no curso muito sobre THC, sobre demurrage, as questões polêmicas aí do frete, está lá no nosso curso. Mas, de qualquer maneira, beijo enorme, Paulinha. Aí, você como eu, é uma apaixonada, né? Se tornou uma apaixonada, nosso case de sucesso. Paulinha, obrigada, Paulinha. Então, a gente se apaixona pelo tema. Então, hoje eu olho o Ciscoserv como um copo meio cheio mesmo. Tem um artigo meu escrito lá no site do canal, o Ciscoserv, um copo meio cheio. Para de olhar para o Ciscoserv como mimimi, para de olhar para o Ciscoserv como bicho-papão, como algo que a Receita só quer fazer para te ferrar. Para com isso, entendeu, gente? Não leva a lugar nenhum. Vamos aproveitar esse momento e limpar a nossa empresa, limpar a operação, corrigir fluxo de informações, vamos reformular a política interna. Tem tanta coisa que dá para fazer, gente, tanta coisa que dá para fazer aproveitando o Ciscoserv. Mas o curso de analista tem duração de quanto tempo? Presencial e online, telepresencial, 2 dias, Luiz. 2 dias, o analista. Depois você vai ter um tempo para assistir a parte gravada de contabilidade, tributação e câmbio, e depois 30 dias para tirar dúvida. Todos os nossos cursos têm um plantão de dúvidas de 30 dias, tá? Manda e-mail para mim e eu respondo a dúvida. Todo o curso nosso tem esse plantão de dúvida, ok? Meus caros, vou encerrar por aqui. De nada, agradeço, eu é que agradeço. Hoje é obrigatório o registro do mesmo? Não entendi, peraí. Mas a questão da demurrage, hoje é obrigatório? Não vou, ó, 6 minutos para o final, Luiz, você vem perguntar de demurrage. Sabe quanto tempo eu levo na aula para falar de demurrage? 1 hora. Eu tenho um webinário só sobre temas polêmicas do frete. Quando acompanha lá no site, que eu vou fazer um webinário temas polêmicas do frete, só vou falar de THC e de demurrage, tá bom? Ok? Temas polêmicos, barraco, é barraco, ok? Gente, fiquem com Deus, obrigada pela presença, estejam sempre... Ciscoserv tem seu charme, é isso aí, tem seu charme sim, tá bom? É só a gente prestar atenção, focar na parte boa, não na parte ruim. Esquece a receita, a parte boa, ok? Fiquem com Deus, adorei tê-los aqui comigo, interagindo bastante aqui no nosso chat e gostaria de vê-los em outros webinários e nos cursos também, tá bom? Venham aqui para São Paulo, venham curtir aqui com a gente 2 dias de mergulho, 3 dias, na verdade, de mergulho no tema, e eu tenho certeza que vocês também vão sair daqui contagiados, como eu fiquei com o tema, ok? Fiquem com Deus e até qualquer dia desses. Ok.